Glória a Deus, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja lá a hora que você for ouvir esse programa, essa palavra, essa mensagem, seja muito bem-vindo a mais um Repartir. Glória a Deus, porque o nosso espírito, ele se alegra pelo fato de podermos repartir com você essa palavra viva e eficaz, essa palavra edificadora, libertadora, restauradora, regeneradora e edificadora. Ela tem todos esses adjetivos e muito mais, porque é o próprio Cristo, é o Espírito de Cristo dentro de nós que nos valida e nos faz entregar para você essa palavra todos os dias, que o Senhor enxerta em nosso espírito, porque, glória a Deus, que todos aqueles que levam uma palavra, que ministram uma palavra, que transfere e transmite uma palavra, estão sendo muito enriquecidos, porque à medida que eu vou me esvaziando para te entregar, o Espírito vai me enchendo mais, o Espírito vai nos enchendo mais, porque da fonte onde nós recebemos e bebemos, essa fonte é inesgotável. Então, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por mais essa quarta-feira, nesse dia 13 de novembro, glória a Deus, porque os dias estão passando tão rápidos, né? Todos os dias é um aceleramento do fim da era, do fim dos tempos, porque Jesus está voltando. As pessoas não pregam mais. Você já observou como as pessoas já não pregam mais, como os púlpitos e palanques já não pregam mais sobre a vinda de Jesus, só pregam satisfação do próprio ventre, teologias e mais teologias de prosperidade e tantas coisas, mas a essência da palavra de Deus diz, o Espírito e a noiva diz, ora vem Senhor Jesus, Maranata vem Senhor Jesus, a terra clama, a natureza clama pela expectativa da manifestação dos filhos de Deus, é que diz lá em Romanos, porque é necessário que os filhos de Deus se manifestem, os filhos de Deus se expressem, a noiva, que são os filhos de Deus, que é a composição coletiva da igreja, expressem a palavra, o verbo, a semente que ela recebe. Então que você e eu sejamos esses porta-vozes, essas bocas proféticas que vai levar essa palavra que tanto nos enriquece. Glória a Deus por mais uma semana. Nós estamos, e pode ver que eu estou um pouco afônica, né? Que nós ministramos, falamos, cantamos, não paramos um momento de levar a palavra, mas o Senhor nos restaura e nos renova todos os dias, né? Glória a Deus, semana da pérola coletiva, as portas do poder multiplicador, porque coletiva é a igreja. A pérola, o muro é composto de pérolas. As pérolas coletivas é a igreja que faz o muro, que está alicerçado, fundamentado, baseado, pautado, nomeado e constituído nessa palavra restauradora de Deus. Então, nós temos que estar lá em Apocalipse 21, onde diz, as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha isso, ó, 12 portas são as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Olha isso, é uma pérola que é composto de várias pérolas que na unidade se torna uma só, porque é a unidade do corpo de Cristo. E a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente, porque ouro puro, como nós temos estudado, é a essência de Deus. A essência de Deus é ouro, e nós, como pérolas, estamos engastadas, estamos guardadas e seguradas por esse ouro, que é a própria essência de Deus, que também está em nós, que o Espírito foi soprado em nós, e nós recebemos a porção desse ouro, e somos polidos. As pérolas polidas é necessário o polimento, o atrito, tantas situações de aflições, para que o nosso brilho resplandeça. Lá a palavra diz assim, que o vosso brilho resplandeça, ou seja, não é o tempo da duração do brilho, mas é a intensidade desse brilho, que esse brilho resplandeça. E o ouro, o metal polido,
só pode refletir quando ele passa por um processo. E glória a Deus que nós estamos passando por esse processo. Todos os dias acontece um processo, todos os dias existe uma transformação, uma lapidação de Deus nas nossas vidas, porque o Espírito está trabalhando na noiva, o Espírito está adornando a noiva, o Espírito está enfeitando e embelezando a noiva, só que não são com coisas corruptíveis, é a unção do Espírito, é a pérola da palavra, são os fundamentos na edificação do Espírito de Deus nas nossas vidas. E não são de madeira e palha e feno, não. São pedras preciosas, são ouro. É o fundamento que foi fundamentado em Cristo. E o Espírito vai adornando, trabalhando todos os dias. Então, nós estamos vivendo essa semana e nos últimos tempos, sim, sendo multiplicados e adornados. Mas lá em 1 Pedro fala que não se espante da aflição que você está passando ou nós estamos passando. Por quê? Porque a glória que vai ser refletida em nós não se compara. O sofrimento não se compara com a glória e o brilho que nós vamos brilhar, na intensidade do brilho da nossa luz. Então, é necessário passar por essas aflições. Por quê? Porque a mulher, quando está para dar a luz, você já deu a luz, eu já dei a luz, meu Deus, é uma dor horrorosa, não dá nem pra... A gente não quer nem lembrar, né, da dor que é tão dilacerante, onde vai abrindo ali os ossos para aquela criança vir. Mas quando aquela criança nasce, meu Deus, a dor instantaneamente some, porque a felicidade e a alegria do fruto, meu Deus, é tão recompensador, e isso glorifica o Pai, a entrega do nosso fruto. O Pai é glorificado quando nós entregamos o fruto, e para que o fruto seja gerado, a uva é esmagada, a azeitona é esmagada, o grão, a semente, ela é triturada para que saia da fina farinha o pão, ou seja, nós alimentamos, nós damos de beber sim, porque Jesus falou para os discípulos estavam ali em certa ocasião e não tinha pão para a multidão. Sabe o que Jesus fala? Dai-lhes vós de comer, porque Jesus já tinha transferido a palavra a eles e eles tinham que dar de alimentar. Dá-lhes vós de comer. E mesmo assim é hoje. Dá você de comer o seu irmão. Dá eu de comer a você. E você de comer os seus irmãos. E nós vamos sempre ter o que repartir. Porque o Senhor tem sempre nos dado. Glória a Deus que diz aqui, ó. Naquele dia se entoará esse cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte. Deus lhe põe a salvação por muros e baluartes. Abri vós as portas para que entre a nação justa, que guarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, Senhor, nós somos conservados pelo Senhor, nós somos guardados e a conserva está no óleo do Espírito. Passados 8 dias estavam todos ali reunidos e seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio dele e disse-lhes: paz seja convosco. Por quê? Porque esse poder multiplicador no ambiente vai transformar todo o cenário com a presença que vai transpassar todo bloqueio, toda a parede, toda a situação de impedimento, e o Senhor vai entrar, porque o Espírito não tem limitações de espaços, em nome de Jesus. Então, essa quarta-feira poderosa, glória a Deus, que diz assim: o domínio do trono, a porta da validação da promessa, o poder multiplicador da palavra aos olhos de quem crê. Glória a Deus, nessa palavra maravilhosa está lá, 2 Reis 7, eu vou ler uns trechos para você. É uma palavra muito profunda, essa palavra de 2 Reis. Depois você vai lá, medita 2 Reis, desde os primeiros capítulos, e vai entendendo toda a narrativa que o Espírito quer te ensinar. Então diz Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, olha aqui, ó, o capitão cujo braço o rei se apoiava respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos,
porém disso não comerás. Então, o que estava acontecendo aqui? Havia uma palavra de alimento, porque Samaria estava vivendo uma fome terrível naquela cidade. Eu quero contextualizar você um pouco aqui da situação que Samaria estava vivendo, né? Porque havia fome, uma fome trágica naquela situação, uma fome naqueles tempos. E é um momento trágico na narrativa de Israel, onde a cidade de Samaria encontrava-se sobre um cerco devastador, resultando em uma fome extrema que leva os habitantes a ações desesperadoras, venda da cabeça de um jumento por um preço exorbitante, até a compra de estrume de pombos. Olha a situação, estrume de pombos, esterco para a terra, eles já estavam comprando para ser alimento, como alimento. São exemplos chocantes da severidade da situação. Esse texto não apenas ilustra a gravidade da crise alimentar, mas funciona como símbolo da rebelião também de Israel contra Deus e o seu julgamento por meio da invasão inimiga. E a descrição vivida dessa fome extrema serve como uma advertência sobre as consequências do afastamento de Deus. Sua provisão revela a degradação do afastamento de Deus, uma degradação moral que o ser humano pode chegar quando está em um estado de desespero absoluto. É chamado sobre uma reflexão. O desespero era tão grande que as mulheres estavam matando seus filhos para comer. Eu quero ler para você aqui, um pedacinho que fala isso. Algum tempo depois, porém, Ben-Hadad, rei da Síria, reuniu todo o seu exército e cercou Samaria. Então, o rei da Síria cercou Samaria e privou ela do alimento. Como resultado, houve grande fome na cidade. O cerco durou tanto tempo que uma cabeça de jumento era vendida por 960 gramas de prata e 1/3 de litro de esterco de pombos. E aí, estava acontecendo que o rei estava passando e uma das mulheres interpelou o rei e disse: o Senhor nos ajuda. Aí ele falou assim: mas o que está acontecendo? Ela falou: venha. Ela respondeu: essa mulher me disse: vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos meu filho e comemos. No dia seguinte eu disse a ela: mate o seu filho para que comamos. Mas ela o havia escondido. Então, olha a situação de canibalismo. As mulheres estavam matando seus filhos, de tamanha fome e desespero em Samaria, por causa do cerco do rei da Assíria. Mas tinha um homem de Deus, tinha uma palavra profética, tinha uma salvação através da profecia, da palavra de Deus. Então, aconteceu que o profeta Eliseu deu uma palavra profética de alimento, falando que ia ter alimento, que o Senhor ia prover alimento, e o Senhor proveu. Se você ler lá o contexto, vai ver que Deus fez uma emboscada, os sírios saíram correndo e deixaram todo o alimento na Síria, ficou todo o alimento, não ficou nenhum habitante na Síria, e os samaritanos estavam com medo de já chegar, achar que fosse uma emboscada. Mas acontece que existe, então, 4 leprosos que chegam naquela cidade, começam a se alimentar dos alimentos. Os leprosos estavam à entrada da porta, disseram uns aos outros: por que estamos aqui esperando a morte? Eles entraram e começaram a se alimentar da cidade que estava vazia, descrevendo aqui então a palavra daquele que escolhe entre a vida e a morte. Eles escolheram entre a vida, se alimentar, e como se não bastasse, eles anunciaram depois aos capitães de Samaria que tinha alimento naquele lugar, que tinha provisão, porque Deus tinha preparado o alimento ali, afugentando o Israel e os assírios para que os samaritanos chegassem para se alimentar. E eles começaram a se alimentar e depois foram até os soldados de Samaria falando: olha, ali tem alimento. Ou seja, aqui nós podemos também entender que a palavra profética, aqui como 4 leprosos, como a palavra do Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, porque o Evangelho é as boas novas de salvação, é a palavra de alimento. Então, não tem comida? Tem. A palavra alimenta, a palavra é o nosso alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus disse a Satanás ali quando foi tentado no deserto. E aqueles quatro leprosos
anunciaram que tinha alimento, e ali toda a cidade começou a entrar ali para pegar alimento. E à medida que eles estavam entrando, aquele homem que tinha falado, tinha desdenhado da palavra profética, dizendo que não, ainda que se abra uma janela no céu, ainda que tenha sinais, o que ele estava querendo dizer? Ainda que tivesse sinais nos céus, Deus não faria. E o profeta Eliseu fala: você vai ver, mas você não vai comer. Então o rei coloca aquele general para controlar a entrada do povo para pegar comida, mas o povo estava tão desesperado que fala que eles atropelaram esse general, atropelaram ele, e aí ele morreu atropelado por conta da palavra profética. Então, em nome de Jesus, que nós não venhamos a desdenhar nunca da palavra profética, vamos acreditar na palavra que sai da boca de Deus, e o Senhor vai nos dar, ainda que os nossos olhos, ainda que a situação não seja a situação dos nossos olhos favorecida, mas o Senhor é aquele que vai dar o alimento, que vai dar a situação. Aqui, ó, estava tentando achar para você. O rei colocou o oficial que auxiliava para controlar o movimento à porta da cidade, mas ele foi derrubado, pisoteado e morto. A incredulidade tomou conta daquele homem. Ele não creu na palavra profética. Ele foi derrubado, pisoteado e morto quando a multidão correu para fora. Tudo aconteceu, portanto, conforme o homem de Deus tinha dito quando o rei foi à sua casa. Ele desdenhou, ele falou: ainda que o Senhor abrisse janelas no céu, isso não poderia acontecer. E o homem de Deus disse: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Glória a Deus que nós temos a palavra profética, porque não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas quando tem uma palavra, vai ter pão, vai ter alimento, vai ter azeite na botija. Creia, independente do cenário. Samaria estava vivendo uma fome tão extrema, como eu acabei de dizer para você. As mulheres matavam seus próprios filhos para se alimentarem. Por quê? Porque o inimigo estava cercando. Se bem também que ali tinha a mão de Deus, é claro que tinha a mão de Deus. Por quê? Porque o povo estava afastado de Deus, o povo estava em situação de incredulidade, afastamento de Deus. E Deus permite as aflições para que possamos elevar os nossos olhos ao Senhor e ver que não tem saída humana para olhar para o Senhor, ver que o socorro vem do alto, vem do Senhor. Então Deus fez isso por amor, para que nós voltemos ao Senhor, voltemos ao Senhor. Ele fez a ferida, ele cura a ferida. Em Oséias vai dizer: ele faz a chaga, ele fecha a chaga, ele abriu a chaga de Jó e ele fechou a chaga de Jó. E ainda enquanto Jó orava pelos seus amigos, enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, o Senhor restituiu todas as coisas na vida de Jó. Então que em nome de Jesus não venhamos deixar que a incredulidade entre no nosso coração, porque o povo não entrou na terra do Egito, você sabe, por conta da incredulidade. O coração era de escravo, o coração estava acostumado a sofrer e estava desejando os sofrimentos e os pepinos do Egito. Então não entraram na terra prometida, não acreditaram. Coração endurecido de tanto sofrimento, de tanta situação que eles viveram ali, eles foram endurecidos, não acreditaram mais. E aquelas pessoas estavam em situação de extrema fome, independente, como eu estava falando, da situação, da dificuldade. Creia, porque a palavra diz assim, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Veio da visão de escuridão que cada um carrega. Sim, a visão de escuridão. Vamos sair da escuridão. Vamos pedir que o Senhor coloque luz nas nossas trevas. Porque se tem lâmpada do Senhor, nosso espírito ativado, aceso. Porque o espírito do homem é a lâmpada do Senhor.
Que o Senhor possa olhar para ti com os olhos de fogo e encontrar em teu coração o testemunho que Ele vai extrair para você entregar. Independente da situação, do cenário, da luta, da dor, olhe para o alto, creia na palavra profética, creia na profecia, creia nos seus profetas e serão prósperos. Na multidão do conselho há sabedoria. Nunca busque conselhos de situações que não têm origem na palavra de Deus. Peço ao Senhor para ajudar você a discernir os espíritos, porque a palavra diz que nesses últimos dias haverá espíritos enganadores como já há no nosso meio. Então peço ao Senhor para te dar discernimento, o Espírito do Senhor. Você é o Espírito, é a lâmpada que o Senhor vai olhar, a lâmpada que o Senhor vai perscrutar e vai encontrar um testemunho, vai encontrar fé na terra, vai encontrar fé no teu coração, vai encontrar fé no teu espírito, fé como grão de mostarda, fé, aquela fé que crê no invisível e que sabe que eu sei que tudo posso, Senhor, e nenhum dos seus pensamentos pode ser frustrado, porque quem disse isso foi Jó, e ele clamava aos céus, e o céu estava intercedendo por Jó. Então, em nome de Jesus, nessa tarde, deixa que a palavra penetre o teu espírito e não caia na incredulidade do sistema, do ambiente, da situação, das pessoas. Feche os seus olhos para o inimigo, creia na palavra profética. Vai ter alimento, vai ter pão, vai ter livramento, vai ter provisão, vai ter socorro, porque Deus é o Deus que, Ele é o Deus que promete e cumpre. Em todas as coisas tenho nele o sim e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tem o QR Code aqui, faça a sua oferta, faça a sua entrega, derrame a sua água, que o Senhor vai te abençoar ricamente. Creia, não deixe de crer, não barganhe a sua fé por nada, em nome de Jesus. Agora você vai ter o louvor, você vai ter oração, e fique com essa palavra no teu espírito. Deus te abençoe. Shalom, shalom, shalom. Amém, Senhor Jesus. Louvado, glorificado seja o seu nome, Senhor. Nesse dia, nessa manhã, eu te invoco, Senhor Deus, eu invoco a tua santa presença. Eu chamo, Senhor Deus, a sua pessoa. Vem, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas, Senhor. Nos posicionamos em ti, Senhor Deus, em nosso espírito, e o adoramos em espírito e em verdade. Senhor Jesus, nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor Deus, nessa manhã, nessa noite, nessa tarde, Senhor Jesus, para que o Senhor possa preencher, Senhor, as nossas vidas com o teu Espírito. Senhor Jesus, estamos abertos, estamos atentos, Senhor Deus, para ouvir a tua voz. Ouvir a tua voz, Senhor Jesus, que nos direciona através de uma palavra. Senhor Jesus, graça nós te damos por essa palavra, Senhor Deus, por essa palavra santa, Senhor Jesus, por essa palavra que sempre permanecerá, Senhor. Céus e terras passarão, mas a tua palavra permanecerá. Essa palavra que é viva e eficaz, Senhor Jesus, que vem dividir a nossa alma e o nosso espírito e vem sondar, Senhor Deus, os propósitos e as intenções dos nossos corações. Senhor Jesus, eu te apresento hoje a nossa índole, Senhor Deus. Te apresento, Senhor Jesus, as nossas motivações, Senhor. Pai, alinha mesmo as nossas motivações conforme a tua vontade, Senhor. Que a sua vontade seja feita assim nos céus como há na terra. Alinha, Senhor Jesus, as nossas índoles, Senhor Deus, aquilo que nós desejamos, planejamos, Senhor Jesus. Livra-nos, Senhor Jesus, de sermos escravos desse mundo, Senhor. De ser escravo, Senhor Deus, dos nossos próprios prazeres e desejos, Senhor. E assim ser roubado, Senhor Deus, por esse mundo, ser escravizado, trabalhando, Senhor Jesus, para satisfazer os nossos desejos, para ter bem materiais, Senhor Jesus. Ah, Senhor, eu consagro, Senhor Deus. Eu dou graça por tudo aquilo que o Senhor tem me dado, Senhor Deus. Tudo aquilo que está nas minhas mãos, Senhor Deus. Eu louvo ao Senhor. Pai, obrigado por todos os bens que o Senhor tem me dado, Senhor Deus, todas as oportunidades, todas as portas abertas que o Senhor mesmo abriu.
do qual eu entro e do qual eu saio e encontro pastagem, vida e vida em abundância. Senhor Jesus, ser com as nossas emoções, Senhor. Ser, Senhor Jesus, com as nossas emoções. Pai, que as nossas emoções sejam emoções equilibradas, Senhor. Emoções voltadas para Ti, Senhor Deus. Sentimentos voltados para o Senhor. Para Te amar, Senhor Deus. E para proclamar, Senhor Jesus, a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu querer. Senhor Jesus, alinha, Senhor Deus, as nossas vontades para Ti, Senhor. Pai, eu oro para que a Tua vontade prevaleça em nossas vidas. Que nós venhamos, Senhor Deus, buscar a satisfazer ao Senhor, nosso Deus, com as nossas vidas. Senhor Jesus, olha mesmo, Senhor Deus, para a nossa aliança, Senhor Deus, que temos contigo, Senhor. Pai, fortalece essa aliança, Senhor. Pai, que no dia da aflição, no dia da angústia, Senhor, nós possamos sempre lembrar da aliança que nos sustenta, a aliança que nos preserva, Senhor, a aliança que nos fortifica, Senhor Deus, a continuar a caminhar, Senhor Deus. A caminhar, Senhor Jesus, em Tua direção, Senhor Deus. A caminhar, Senhor Jesus, nesse caminho elevado, porque o Senhor nos transportou para o reino da Sua luz, do amor do Seu Filho. Nós, Senhor Jesus, fomos crucificados contigo. Logo já não somos nós quem vive, mas Cristo vive em nós. E esse viver que nós agora vivemos na carne, vivemos pela fé no Filho do Homem, que nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Senhor Jesus, como somos gratos, Senhor Deus, por esse sacrifício que nos resgatou, que nos libertou, por esse sangue que nos purificou, que nos comprou e que nos selou com uma marca que pertencemos ao Senhor, que o Senhor é o nosso Pai. Ó Senhor Jesus, obrigado por essa filiação através de Jesus Cristo. Obrigado por essa herança, por sermos co-herdeiro de uma herança espiritual, de receber, aleluia, um espírito, uma unção que tudo nos ensina, que nos capacita e que nos mostra o caminho em que nós devemos andar. Senhor Jesus, Tu és esse caminho vivo. Senhor, Tu és a vida, Tu és a verdade, Senhor, Tu és o nosso pão. Tu és o pão vivo que desceu do céu, Senhor. Senhor Jesus, nós queremos alimentar de Ti diariamente, Senhor Deus, até ser saturados pelo Senhor, até que nada mais, Senhor Jesus, exteriormente nos incomode, por sermos saturados por Ti, Senhor Deus, por ter essa satisfação, Senhor Deus, de comer de Ti, de se encher da Tua presença, Senhor Deus, de transbordar, Senhor Deus, da Tua presença, Senhor. Ah, Senhor Jesus, Pai, Tu és, Senhor Jesus, o nosso Cristo Salvador, o qual não somente destruiu a morte, mas também trouxe a luz e a vida e a incorrupção mediante o Teu Evangelho. Por isso nós Te louvamos, Senhor Deus, nós Te glorificamos e Te rendemos graça. Amamos, Senhor Deus, a Tua palavra, a Tua presença e a comunhão no Espírito. Amém. Não há rei como o Senhor.
despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Das vestes de morte me despiu e de glória eterna me revestiu. Oh, 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 oh. Ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Ele me atraiu, ele me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Ele me atraiu, me atraiu ao mover do Espírito, ao mover do Espírito. Realidade que atrai, 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 realidade que atrai. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Fui atraído pela realidade do Espírito de Deus. Oh, realidade que nos atrai, que atração é essa que nos completa? Oh, Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, te invocamos, Senhor Jesus. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor. De ti compro ouro, compro vestes brancas. Eu quero colírio pra enxergar o verdadeiro valor, que é o meu Senhor, 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 verdadeiro
purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença. Cristo todo inclusivo, vem em mim dispensar, vem diariamente até meu ser te expressar. Me deu vestes novas e um anel, me levou mais profundo além do véu, me purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença. Cristo todo inclusivo, meu desejo é te conquistar, porque fui conquistado por ti. Agora no meu espírito estás. Me deu vestes novas e um anel, me levou mais profundo além do véu, me purificou e levou a desfrutar de sua presença, de sua presença, de sua presença, de sua presença. E se eu disser que ela teve a melhor parte, e se eu disser que ao fazer nada ela ganhou a vida, e se eu disser que isso levou ela a entregar tudo, e se eu disser que a sua entrega foi a sua arte, não é sobre a atividade